Gostaria de chamar aqui o evangelista Rafael, que vai estar nos ministrando acerca das nossas finanças. Cadê ele? Amém. Aplauda o Senhor Jesus até ele chegar aqui. Ele vai estar nos ministrando acerca das nossas finanças. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Que vai nos dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Amém? Meus irmãos, muitos de nós, acredito que a maioria de nós já, de alguma maneira, nós já ouvimos esse versículo, já fomos ministrados, só que esse versículo a gente usa muitas das vezes para profetizar sobre a vida de alguém, e a gente declarar sobre a vida de alguma pessoa, dizendo, apontando o dedo para ela e falando assim: ó, aquilo que o olho não viu, o ouvido nem ouviu, e nem desceu ao coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para você. Quantos já receberam uma palavra assim? Quantos de nós também já entregamos uma palavra assim para algumas pessoas? E esse texto tem duas coisas que nós costumamos a fazer, que uma delas é essa, talvez declarar isso sobre a vida de uma pessoa, e a outra a gente compreende, a gente entende que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, a gente imagina que o apóstolo Paulo está falando do céu, está falando da eternidade. Só que pesquisando algumas coisas, estudando, orando, o texto, se a gente for compreender, ele não está falando de nenhum e de nem outro. O texto ele está nos falando acerca da sabedoria de Deus. Ele está falando acerca de uma sabedoria humana e uma sabedoria de Deus. E ele fala que a sabedoria dos homens não compreendeu Jesus, não compreendeu quem era o Rei da Glória, porque se tivessem compreendido quem era o Rei da Glória, eles não teriam o crucificado o Senhor. Só que isso que está escrito aqui vai dizer que o Espírito Santo de Deus já nos revelou o que é. Então, quem é que não conhece aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração dos homens? São aqueles que não receberam o Espírito Santo. E quem é, Rafael, quem é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando? Está falando da sabedoria de Deus, que é o próprio Jesus. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é só para a gente entender um pouco, porque às vezes a gente pega alguns textos isolados e queremos aplicar na nossa vida, nós queremos profetizar na vida de pessoas, até mesmo Mateus 6,33, nós conhecemos o texto que vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós costumamos dizer que todas as coisas vos serão acrescentadas, mas ele está falando de três coisas, que é alimento, as vestes e o que há de beber. Então ele está se referindo a três coisas, ele não está falando todas as coisas vos serão acrescentadas. Rafael, então você está limitando o Senhor? Não, irmão, pelo contrário, eu conheço o Senhor de Efésios 3,20, que vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, eu estou querendo te dizer que o Senhor ele vai te abençoar, Ele pode te abençoar, mas nós precisamos compreender aquilo que o texto está nos dizendo. Se o texto está falando que vai nos abençoar, vamos ler o contexto, vamos entender aquilo que a palavra está dizendo. E o que eu quero ministrar em cima disso é que há algo muito poderoso e muito perigoso nesse versículo, que fala que tudo isso nós vamos viver, mas são aqueles que amam o Senhor. Porque a gente pensa que amar ao Senhor, hoje é Páscoa, né?
E muitas das vezes não, hoje o que eu mais vi no Instagram foi gente colocando uma foto de um túmulo ou de uma cruz e colocando um louvor. Ele não está aí, ele ressuscitou. E muitas das vezes a gente pensa que amar a Deus é a gente postar o nosso devocional no Instagram todos os dias. Aleluia. Às vezes a gente pensa que amar a Deus é a gente estar indo para o trabalho ou indo para qualquer outro lugar, colocar um louvor dentro do carro e começar a louvar ao Senhor. A gente acha que amar ao Senhor é isso. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Posso dizer uma coisa, meu irmão? Até Ivete Sangalo posta café com Deus Pai. Até jogador que traz sua esposa, mas está com ela, que tem um contrato junto com ela, que ele pode estar com outras pessoas e pode estar com ela, ele também faz café com Deus Pai. Isso não quer dizer que você ama ao Senhor. O que quer dizer que você ama ao Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, eles são que me amam. Rafael, como assim? Irmão, a partir do momento que você tem a oportunidade de perdoar e você perdoa uma pessoa, você está amando ao Senhor. A partir do momento que você tem a oportunidade de mentir, mas você não mente, você está amando ao Senhor. A partir do momento que você tem a oportunidade de ofertar, de primiciar e dizimar na casa do Senhor, você está obedecendo, você está amando Ele. Por quê? Porque o Senhor ama aqueles que fazem isso, que obedecem à palavra dEle. Aleluia. Então, irmão, me perdoa. Talvez você não queria estar ouvindo isso, mas se você tem a oportunidade de perdoar uma pessoa e você não perdoa, me desculpa, você só está vindo para a igreja receber uma palavra de domingo e segunda-feira você está voltando a fazer a sua rotina que você sempre faz. Mas hoje tem uma oportunidade de você ser transformado, de você amar o Senhor verdadeiramente. A história vai nos dizer que existia um jovem rico que ele perguntou para o Senhor: Senhor, mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor fala para ele: só você seguir os mandamentos. Acredito eu que o jovem rico falou assim: ixi, isso daí é mole. Só que aí o Senhor fala para ele: já que você faz tudo isso, que ele falou: Senhor, tudo isso eu já tenho feito. Então faz o seguinte, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, e agora começa a me seguir. Nós conhecemos a história. O que acontece? O jovem rico, ele sai triste, porque ele tinha muitas... Duas coisas, meu irmão, que vai declarar o nosso amor para o Senhor. É a partir do momento que nós entregamos a nossa área financeira a Ele, e a partir do momento que nós obedecemos a palavra dEle, os mandamentos dEle. Dessa forma que nós amamos o Senhor. Aleluia, você está aqui ainda? Então, faça uma autoanálise de você mesmo, se você ama o Senhor. Nós acabamos de cantar aqui: Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Meu dinheiro, a minha casa, a minha família. Só que será que o nosso dinheiro é dele mesmo? Será que nós temos a capacidade? Porque, irmão, se nós temos um emprego hoje, é porque o Senhor nos sustentou. É porque o Senhor nos abençoou com uma porta de emprego, irmão. E muitas das vezes nós não conseguimos vir aqui entregar o dízimo ao Senhor. O dízimo é os 10%, irmão. Entregar uma oferta que, segundo o propósito do seu coração. Tem às vezes, irmão, que eu saio de casa, o que eu vou entregar hoje? Às vezes eu imagino entregar uma coisa, mas eu olho na minha conta, é outra. Mas eu não deixo de entregar. E por certo tempo, uns tempos atrás, a gente viu um MC que estava passando por uma situação difícil, de depressão, e ele conheceu um rapaz aí, e ele foi para o encontro com Deus, não nosso encontro. Ele foi para o encontro com Deus, ele se batizou, ele aceitou Jesus, mas ele disse assim: eu aceitei Jesus, eu me converti, mas ainda vou continuar cantando o funk, ainda vou continuar no meio do funk. Sabe o que é isso? São jovens ricos que não aprenderam a amar o Senhor verdadeiramente, que acham que se largar tudo, vai faltar alguma coisa dentro de casa.
Imagine se Pedro tivesse feito isso na pesca maravilhosa. Pedro, ele pescou a maior pescaria da vida dele. Aí imagina o Pedro, agora eu fiquei milionário, agora eu fiquei rico. Aí o Senhor olhava para ele e falava assim: Pedro, agora larga tudo e me segue. Só que tem um MC também aí, mas era conhecido como MC Nego, mas hoje ele é conhecido como Júnior Augusto, que teve a oportunidade que fizeram uma proposta para ele continuar no meio do funk. Só que eu me lembro de uma história, uma parábola que o Senhor conta, de um negociante que vai atrás de boas pérolas, de pérolas preciosas. E ele vai até um campo e ele encontra no campo uma pérola preciosa. E ele, na sua alegria, ele esconde aquela pérola, ele volta para casa, vende tudo que tem e compra aquele campo. Rafael, o que é isso? Pessoas que aprenderam a amar o Senhor verdadeiramente, que entendem que as coisas do mundo já não prestam mais, as coisas passadas já não prestam mais. O que presta agora é a pérola preciosa que eu encontrei. Eu larguei tudo, eu larguei a pescaria, eu larguei a minha casa, eu vendi tudo. E agora, o que eu faço, Rafael? Eu sou totalmente dependente do amor do Senhor. Eu sou totalmente dependente dessa graça, totalmente dependente dEle. Aleluia! Irmão, nós vamos viver algo poderoso, em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender, aqueles que amam o Senhor. Posso dizer uma coisa? Não é o nosso evangelho que a gente prega, não é aquele que, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você ver. Nosso evangelho não é esse, meu irmão, é para aqueles que amam. Está obedecendo os mandamentos? Você está guardando os mandamentos? Está amando ao Senhor? Está perdoando? Está honrando o pai e a mãe? Então se prepara que você vai viver algo extraordinário. Vai nessa que Deus deixou você tocar, deixou você ver, e não é da vontade dele, você não vai se lascar. Eu já me lasquei, irmão, dessa forma. Aleluia. Então, irmão, essa é a palavra que o Senhor me ministrou. Que se realmente nós amamos o Senhor, nós vamos guardar os mandamentos dEle, e nós vamos obedecer tudo aquilo que Ele fala para a gente fazer. Se Ele fala para a gente perdoar o nosso próximo, vamos perdoar o nosso próximo. Se Ele fala para a gente honrar o nosso pai e a mãe, vamos honrar o nosso pai e a mãe. Se Ele falar para a gente não caluniar, não roubar, não vamos fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Se a palavra está falando para nós honrarmos o Senhor com a nossa área financeira, vamos honrar o Senhor. Nós não estamos fazendo isso para homens. É a palavra que nos instrui, gente. É a palavra que vem e está nos ministrando, a palavra que a gente lê, acorda de manhã, lê. Uma vez eu aprendi com um grande professor Lucas. Uma vez ele falou assim para mim: Rafa, eu não leio a Bíblia para conhecer mais ela, eu leio a Bíblia para ser transformado por ela. Então que a gente venha viver dessa maneira. Sabe, muitas vezes a gente quer procurar versículos no YouTube que vão contra dízimo, contra os princípios de Deus. Mas enquanto nós temos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus verdadeiro, que vivem essa palavra, não só pregam, mas vivem ela inteiramente, e estão vivendo algo poderoso na área financeira. Aleluia. Então se coloque de pé, por favor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aleluia. Então, o que vai denunciar, Rafael, se eu amo o Senhor verdadeiramente? Se você guarda os mandamentos dEle e se você obedece. E como aquele jovem rico, se você entrega a sua vida financeira totalmente a Ele, isso vai denunciar se você ama o Senhor verdadeiramente ou não. Aleluia. Separe seu dízimo, a sua primícia, a sua oferta. Vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, queremos Te louvar, queremos Te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de nós estarmos em Tua presença, entregando, Senhor Jesus, todo o nosso melhor a Ti. Queremos entregar os nossos dízimos, as nossas primícias, queremos entregar, Senhor, a nossa oferta a Ti. Receba, Pai, como incenso suave, Senhor Jesus, que sobe às Suas narinas. Receba essa adoração, Senhor, que venha ser uma adoração verdadeira.
nós não vemos em entregar com tristeza ou com pesar, Senhor, mas que nós vemos entregar com alegria, Pai. E declarar, Senhor Jesus, que nós te amamos, porque nós guardamos os seus mandamentos, entregamos toda a nossa vida a Ti. Todas as áreas, Senhor Jesus, da nossa vida é Tua, Pai. Então receba, Senhor Jesus, aquele que está entregando, Pai, a Ti, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo, Pai, os seus princípios, as suas palavras, está declarando verdadeiramente que Te ama, Senhor. Pai, graças eu Te dou, e desde já, Senhor, Te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém.